Bom, gente, a gente continua o nosso programa Mais Vida. Aliás, quero agradecer o enorme carinho da sua audiência em todo o Brasil. Obrigado pela sua audiência aqui na nossa Rede Vida de televisão. Nós estamos ao vivo, hein? 8 horas e 53 minutos. Nós vamos agora conhecer uma profissão muito bonita e importantíssima. Afinal de contas, graças a esses profissionais, muitas das nossas heranças culturais são preservadas e podem ser apreciadas de uma geração a outra. Certo, Dani? É isso mesmo, Fabinho. Nós vamos descobrir como é o trabalho de um restaurador, conservador, que é o João Rossi. Ele está aqui já com a gente e vai compartilhar um pouquinho da sua grande experiência no Museu de Arte Sacra de São Paulo e no Mosteiro de São Bento. Seja bem-vindo, João. Obrigada pela sua presença, viu? Vamos começar explicando um pouquinho para o pessoal de casa, né, como que a gente pode definir a arte do restauro. O restaurador, ele não é um artista. As pessoas às vezes confundem muito a profissão. O restaurador, ele não tem direito de criar absolutamente nada. A função do restaurador é preservar a memória, é garantir para futuras gerações que toda essa herança, essa bagagem cultural que nós temos, seja preservada e transmitida de geração em geração. Ou seja, para a gente entender o trabalho do conservador ou do restaurador, seria trazer de volta ou restaurar essas obras com a beleza original dela, não é isso? Sim. Intervindo sempre o mínimo possível. Né? Tá. O restaurador, ele não cria absolutamente nada. Não adiciona nada. Não, nada. Ele tem a função de preservar a memória, de recuperar o que foi perdido, ou que foi coberto ao longo do tempo. Ele, de uma certa maneira, ele entra no personagem do artista criador, né, sem o direito de criar, mas ele tenta entender a ideia do artista que concebeu aquela obra para conseguir, através de meios de materiais adequados, através de toda essa gama de materiais e técnicas que nós usamos, preservar isso e garantir que essas obras tenham aí uma vida muito mais longa. Um trabalho minucioso, né? Que exige muita paciência também, não é? Sim, é um trabalho bem delicado mesmo. É um trabalho muito solitário. Você forma equipes, mas é um trabalho que exige muita concentração e muita pesquisa. Sim. Agora, qual é a formação de um conservador, de um restaurador? Como que ele estuda para se tornar um restaurador, um conservador? A conservação, os restauradores hoje, eles têm várias formações, né? Nós temos aí artistas plásticos que, depois de fazer uma faculdade de belas artes, se apaixonaram pela conservação, arquitetos que também se apaixonaram pela conservação e até engenheiros hoje. Então, é uma gama de profissões que é um pontapé inicial, digamos assim, o gostar, o amar a arte, seja a arquitetura, seja a questão de pinturas, esculturas. Depois ele busca esse tipo de formação. Hoje no Brasil nós temos algumas escolas muito boas de conservação e restauro, né? É interessante que a questão do estudo do restaurador não para nunca. Novos materiais vão sendo descobertos. Novas técnicas. Sim, o que se usava há 2 anos hoje já não se usa, o que se usava há 10 anos hoje já não se usa. Então você tem todo um apoio científico em torno da profissão. A arte do restauro é muito antiga, já que você falou de 2 anos, pensou que seja muito antiga nessa arte? É bem antiga, né? Nós temos aí algumas referências de restauro já no século XVIII, de edificações religiosas, que eram considerados centros das cidades, né? Um centro já considerado de memória litúrgica, de memória religiosa. Então, esses edifícios, ao longo dos anos, por serem grandes construções, né, quando eles se deterioravam, eram feitas ações inconscientes de restauração dos mesmos. Como restauro já mais efetivo, nós temos aí no século XIX, na França, onde já começa a surgir no final desse século um movimento muito mais preocupado em preservar essa história. O restauro aí, o principal fundamento dele é preservar a história, a memória.
Você falou de equipe, né? E a gente tem também algumas imagens de alguns trabalhos desenvolvidos aí por você e pela sua equipe, né? Para a gente poder mostrar para o pessoal de casa poder entender um pouco melhor, né, Fabinho? Porque Sim. às vezes a gente está só falando e você fica imaginando, tentando adivinhar o que é, como funciona o trabalho de um conservador, né? E a gente vai mostrar daqui a pouquinho, então, para o pessoal de casa. Mas antes disso, a gente quer saber como que se inicia o restauro, como que começa um trabalho de restauração? Qualquer bom trabalho de restauração, ele se inicia por uma pesquisa. Você levanta todos os dados possíveis da obra, quer seja uma obra arquitetônica ou até uma escultura tridimensional ou uma tela em óleo. O primeiro passo é você entender a obra, entender o artista que criou a obra. É o fundamento do trabalho do restaurador. O primeiro passo é justamente esse. Aí tem que ter um certo conhecimento de arte, né? Principalmente porque cada artista usa uma técnica diferente, né? Então tem que entender Como é que tudo. fica para você, exatamente para você, como é que você despertou isso? Você gostava de artes? Como é que surgiu na sua vida essa questão do restauro? Eu costumo dizer que desde sempre. Nasceu com o dom, né? A arte é algo que a gente não aprende, né? A gente gosta muito ou não gosta. Você pode até admirar, mas quando você gosta muito, você busca algo dentro da arte que lhe chame a atenção, ou que lhe desperte. E a arte de preservar a memória, a arte de preservar o passado, sempre me chamou muita atenção. E assim, por isso eu acabei trilhando esse caminho e escolhendo essa profissão de restaurador. Vamos mostrar as imagens para o pessoal de casa poder entender um pouquinho melhor o trabalho do João Rossi? Cadê? Vamos mostrar para o pessoal. Aí, se você puder explicar para a gente o que está acontecendo aí, para a gente entender, porque você sabe tudo, a gente não entende. Essa imagem é muito interessante. Esse é um trabalho que eu tenho desenvolvido no Museu de Arte Sacra. É uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, de um santeiro, não erudito, mas um santeiro conhecido pelo apelido. Nós não sabemos o nome dele, sabemos que ele é do século XVII, santeiro conhecido como mestre do cabelo xadrez, por conta da forma que ele dava ao cabelo das imagens. Então, ele é característico por isso. Como nós não conhecemos quase nada da história dele, não temos uma referência, a única referência que nós temos é que praticamente toda a produção dele, a imaginária, tem a mesma característica no cabelo. Um cabelo quadriculado, isso já no século XVII. E aí, quando você não tem essa referência, o trabalho fica mais complicado, né? Sim, é mais difícil. Tem que ser quase que um processo de adivinhação, de intuição, o que seria? Nunca. É um processo mesmo é uma ciência, é um processo de pesquisa, é um processo de testes, né? Óbvio que com o desenvolver dos anos, a gente acaba criando uma questão mais intuitiva. E aí a gente já vai meio que certeiro, a gente acaba vendo uma obra, já consegue imaginar a época, já consegue ter uma ideia, mas é uma questão de muito treino. Meu Deus, Nós temos mais uma imagem, é isso? Coloca pra gente, deixa a gente dar uma olhada aqui. Esse é um outro trabalho seu, não é isso? Esse trabalho, poucos trabalhos me emocionaram. Esse foi um deles, é um trabalho, para mim, tem um significado muito grande, né? Essa imagem é uma imagem de São Bento, ela está na Basílica do Mosteiro de São Bento, é uma imagem de 1650 em barro. Uau. Primeiro escultor brasileiro que nós temos a biografia. Frei Agostinho de Jesus, um monge beneditino, produziu muitas esculturas em barro e quando eu cheguei a essa imagem para restaurar, eu fiquei 6 meses sem tocar na peça, estudando a imagem, sem ao menos conseguir tocar na peça. É um trabalho emblemático de todos os trabalhos. Amo todas as peças, todos os trabalhos que fiz. Você está emocionado só de falar dela, olha. Essa imagem, ela me desperta um sentimento muito, muito bom. Que lindo. A gente vê aqui, ó, nos olhos dele o amor pelo trabalho, lindo, né? Dani? Que bonito. Agora, tem alguma etapa que é a mais complicada ou talvez a mais delicada, vamos dizer assim? As mais delicadas geralmente são reverter intervenções anteriores.
Quando, por exemplo, mesmo essa imagem do próprio São Bento, havia uma repintura do século XIX, havia uma repintura do século XX e manualmente nós fomos decapando, retirando camada a camada até chegar na pintura primitiva. É a etapa mais perigosa e a mais delicada de todo o restauro. Ai, meu Deus, eu tô curiosa, viu, gente? Tem muito mais pra gente aprender sobre essa arte, porque querendo ou não, é uma arte também, né? É uma arte de restauro e a gente vai aprender muito mais. Tem, inclusive, mais um vídeo, é isso? Vamos mostrar então pro pessoal de casa. Mais uma imagem para vocês entenderem um pouquinho melhor do trabalho aí, dessa arte, sim. Ele falou que não é uma arte, mas é uma arte, sim, porque, olha, tem que ser artista também, tem que ter o dom para conseguir realizar um trabalho tão bonito, não é, Fabinho? Verdade. Né? Vamos ver essa imagem? Aí... É mais uma imagem do Mosteiro de São Bento de São Paulo. É a devolução de um crucifixo datado de 1777, foi retirado da igreja para a restauração da Basílica e ele volta para a igreja da qual ele atravessou aí quase que 3 séculos, né? E é uma obra emblemática também para a coleção do mosteiro, que é uma obra do primeiro escultor paulista que nós temos conhecimento, José Pereira Mutas, imagem datada de 1777, que foi entronizada na igreja de São Bento, dia 14 de setembro, festa da exaltação de Santa Cruz. Desde então, essa imagem é iluminada todas as noites, ela nunca ficou uma noite sequer sem essas lamparinas. No passado, a óleo, hoje já por uma questão até de segurança e preservação da própria obra, uma luz elétrica, mas desde sempre essa imagem é iluminada. Que lindo, né? E é gostoso que além de restaurar, a gente vai aprendendo, né, também Verdade, mais sobre as peças, sobre a história também do nosso país. Isso é muito bom. E olha, tem mais pra gente descobrir, pra gente aprender, mas é daqui a pouquinho. Eu vou pedir pra você ficar aqui com a gente, João. Vou dar um recadinho importante pro pessoal de casa. E a gente vai continuar falando sobre restauração com o conservador e restaurador João Rossi. E nós temos aqui uma bancada cheia de pincéis e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente do que está acontecendo aqui, João. O que a gente tem aqui? Na verdade, são alguns poucos materiais, né? Eu trouxe para a gente ilustrar algumas coisas, mas a gama de materiais de restauro é muito grande e os materiais profissionais, é interessante essa questão, porque às vezes nós voltamos por uma questão da restauração, mas com os olhos de artesanato. São coisas completamente diferentes, né? São métodos distintos. A restauração, de fato, ela tem materiais adequados, tanto que você não usa qualquer tinta, você não usa qualquer pigmento, você não usa qualquer solvente, então não usa qualquer pincel. Os materiais de restauração, de fato, são bem complexos. Meu parceiro, eu queria saber se você teria paciência para fazer um trabalho desse. Não sei, eu estava vendo aqui a mão, olha, sem a mão. Porque são muitos detalhes, São né? muitos detalhes, é isso que eu queria perguntar. Como que você identifica, por exemplo, essa imagem que você trouxe para a gente aqui? Como que o restaurador enxerga essa imagem e qual que é o processo inicial? Por onde você começa a restauração? Certo. Bom, essa imagem, ela não é de nenhum dos dois trabalhos mencionados, é a imagem de uma coleção muito importante aqui de São Paulo, a coleção Ivani Jorge Unis, a qual eu presto alguns serviços também. E é uma imagem de Santa Gertrudes do século XVIII, de meados do século XVIII, então é uma imagem aí que já tem seus 200 e poucos anos, para 300. Primeira coisa que nós fazemos é fazer uma avaliação geral da obra. Tá. Sempre com um material fotográfico muito grande, né, para que você tenha referências durante o processo de restauro do que foi feito, do que foi removido, do que foi complementado. Primeiro é uma análise superficial, você já começa com um tempo de experiência, você já começa a diagnosticar algumas coisas. No caso dessa imagem, é uma imagem que a mão direita não é original da peça. Ela existe uma mão antiga, essa mão dela é uma mão antiga, é uma mão provavelmente do início do século XX, não é original da peça. Então já começa o diagnóstico da peça por aí. Ver todos os acréscimos que foram feitos. Gente, mas tem que ser muito observador, né? Você vai saber que a mão não é a original da peça. Tanto pela distinção de material, quanto pelo próprio entalhe. Então... Porém, mesmo não sendo uma mão original do conjunto, ela permanece porque ela já agregou a peça.
é uma obra antiga, então essa mão jamais vai ser removida. Quer dizer, que vocês vão trabalhar, então, na verdade, para que essa mão fique perfeita ou mais próxima da real, seria isso? Próxima, mas com uma sutileza para que não engane. Entendi. Ela não faz parte da obra original, ela agregou aí a obra, mas nós não temos o intuito de falsificar essa mão, fazer com que ela fique idêntica ao original. Explica pra gente um pouquinho desse material que você trouxe aqui. Eu vejo que parece uma gaze aqui, né? É um tecido, o que é? O tecido, ele é um linho. Levantar pra Sim, mostrar. sim. É um linho e eu trouxe uma amostra. Esse material nós usamos para reconstituir telas, pinturas em óleo, em quadro. Quando uma tela é perfurada ou rasgada, nós fazemos aí um curativo nessa tela. Aí usamos uma espátula quente, que é uma espátula térmica, essa que eu trouxe também, para planificar, para deixar tudo nivelado, para depois sim você vir com tinta, fazendo camadas, para que essa perfuração, esse rasgo, ele desapareça. É quase um trabalho de um cirurgião, né? Tem que ser. Praticamente. Se vocês verem os materiais que nós usamos, é um material cirúrgico e ortodôntico. Verdade, tem As nossas luvas. ferramentas, sim. O que mais que você poderia destacar que é interessante para o público conhecer em casa? As espátulas, né, que são espátulas ortodônticas. Qualquer pessoa que já foi ao dentista, ela vai ver que o material do restaurador é praticamente o mesmo, né, as ferramentas de trabalho. E os pigmentos, que são bem interessantes, né, geralmente eles são pigmentos minerais, né, você tem aí uma gama de cor bem grande, que depois você acaba usando um aglutinante para completar o que falta. O restauro nunca repinta. A ideia do restauro não é deixar a obra nova, deixar a obra bonita. Ela tem sua beleza como ela foi concebida. O padrão de beleza que nós temos hoje é diferente do século XVIII, é diferente do século XVII. Então, o trabalho do restaurador é justamente filtrar isso e deixar a peça segundo o padrão de beleza da época em que ela foi criada. Então, por exemplo, aqui que a gente está vendo que tem essas partes brancas, tudo, você preencheria esses espaços assim, não pintaria tudo por cima? Jamais. Justamente essa parte branca já são enxertos, né? Já são complementos em massa em partes faltantes. Para justamente depois vir com uma cor próxima, nunca idêntica, para distinguir o que é primitivo, o que é de fato do século XVIII e o que é uma obra, um complemento que o restaurador fez. A gente percebe que, já que você trabalha com material ligado à religiosidade, que muitas igrejas acabam pintando por cima das obras, principalmente que estão nas paredes, enfim, no teto. Como que é esse trabalho para vocês removerem essa tinta? É muito difícil isso, porque creio eu que para você restaurar o que está por último pintado é o mais difícil, ou não? Sim, porque você tem aí igrejas muito antigas que já receberam pinturas monocromáticas. Em cima dessas pinturas já receberam uma camada de pinturas decorativas e a ferramenta que a gente usa para isso é justamente essa. Isso é o que? É um bisturi? É um bisturi, centímetro a centímetro dessas paredes. Nós vamos Muito decapando, cuidado. retirando as camadas superiores até encontrar, de fato, a camada primária. Gente, olha que trabalho maravilhoso. Parabéns, viu, João, pelo seu trabalho. E que você possa trazer sempre mais artes de volta à vida aqui pra gente, né? Para as pessoas poderem apreciar cada vez mais, né, Fabinho? Verdade. É um trabalho realmente muito bonito. Parabéns. É apaixonante, né? Quem gosta de arte, quem gosta de história, a gente acaba criando um vínculo afetivo muito forte com cada obra que a gente restaura. Então, hoje aí eu tenho um histórico de obras restauradas e é de grande orgulho saber que a gente está contribuindo, né, para preservar essa história. Que lindo. Olha, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do João, ele está lá no Instagram, @restauro.sacra. Tem um e-mail também aqui na telinha para vocês, restauro.sacra@gmail.com. João, muito obrigada pela sua presença, viu, aqui no programa de hoje. Dispõe. Obrigado por ter vindo, viu? Sucesso. Obrigado. E parabéns pelo seu trabalho.